E o Godzilla da Terra do Sol Nascente tá de volta. Mas dessa vez, não é só o Japão que está em perigo. O novo trailer de Godzilla Menos Zero revelou algo muito maior do que a gente esperava. Eu mesmo fiquei impressionado. O rei simplesmente deixou de ser uma tragédia local e virou uma ameaça global. E galera, o que realmente assusta aqui é que esse trailer pode estar escondendo algo ainda pior. E neste vídeo você vai ver a análise completa de cada detalhe do trailer e também tudo que foi revelado sobre o filme e os vazamentos que podem indicar que o verdadeiro pesadelo ainda nem apareceu. Quando os titãs despertam, o mundo treme. Gigantes colidem sob céus em chamas. Mysterium TV, a voz do Monsterverso. Mysterium TV, onde os titãs dominam o universo. Salve turma, tudo bem com vocês? Eu tô ótimo. Desculpa o atraso, tenho acontecido umas coisas aí, eu andei meio ocupado. Mas vamos que vamos, porque eu não tava esperando por um trailer ainda desse filme. Foi mais um teaser do que um trailer, na verdade. Mas vamos lá. Ele começa mantendo exatamente o clima pesado que fez o primeiro filme funcionar tão bem. Nada de ação exagerada ou espetáculo vazio. Aqui tudo continua com aquele tom de desespero, de um mundo quebrado tentando sobreviver. E a gente vê que a história continua acompanhando o Japão no pós-guerra, ainda se reconstruindo, ainda traumatizado, ainda frágil. Lembrando que nessa trama se passaram 2 anos após os acontecimentos da chegada de Godzilla. E então o trailer começa a escalar. Explosões, cidades sendo destruídas, pessoas correndo, caos total. E então vem a cena que muda completamente tudo. Godzilla fora do Japão. A imagem dele encarando a Estátua da Liberdade lá em Nova York é absolute cinema, meus amigos. Visualmente aquilo foi absurdo e muito simbólico. Isso mostra que o Kaiju não está mais limitado, não está mais reagindo, ele está avançando. E isso muda completamente o tipo de história que esse filme vai contar, turma. Fiquem espertos agora. Outro detalhe importante é o próprio Rei dos Monstros. Como disse nos vídeos anteriores de análise do Godzilla Menos, eu tinha comentado que esse Godzilla ainda está em processo de evolução. E ele tinha muito ainda a crescer, ele tinha muito ainda a oferecer para os próximos filmes da saga, e é isso que estamos vendo agora. Ele parece maior, mais agressivo, mais bruto. Ele não é o mesmo Kaiju de antes. É como se ele tivesse evoluído, como se cada aparição dele fosse ainda mais destrutiva. E o trailer é inteligente porque não mostra muito, não agora, não tá na hora. É exatamente aí que começam muitas teorias dos fãs, já que além do trailer, várias informações importantes já foram confirmadas. Por exemplo, a história se passa cerca de 2 anos depois dos eventos de Godzilla Menos 1, por volta de 1949, ou seja, o mundo ainda está se recuperando, está vulnerável. Os personagens principais vão retornar para esse filme, incluindo Koichi Shikishima, mantendo o foco no lado humano da história. Isso é essencial porque esse universo nunca foi só sobre monstros, já que também é muito sobre sobrevivência, sobre sofrimento, sobre tragédia, sobre pessoas tentando sobreviver ao caos, ao impossível. Outro ponto gigante, o próprio diretor deixou claro que a ameaça não está mais restrita ao Japão. Com essa escala global, estamos muito mais próximos de uma guerra mundial de toda a humanidade contra um poderoso Kaiju. E falando em diretor, Takashi Yamazaki está retornando nesse comando, agora com muito mais orçamento e trabalhando com produção pensada para IMAX. Ou seja, tudo maior, a escala maior, destruição maior, impacto maior e talvez consequências muito piores. Agora entra a parte mais interessante, vamos falar de vazamentos e teorias. Porque o trailer pode não ter mostrado tudo. Alguns vazamentos indicam que Godzilla pode não estar sozinho.
E isso abre uma possibilidade gigantesca, que é a existência de um segundo monstro, algo ainda pior do que o Godzilla, algo que o trailer decidiu esconder da gente. E aí entra um nome que começou a aparecer em várias discussões na internet: King Ghidorah. Nada foi confirmado, eu acho que ainda é cedo para ele aparecer. Em um terceiro título seria muito legal que ele finalmente surgisse nessa franquia. Eu espero que essa nova roupagem do Godzilla se torne uma franquia com vários filmes. Porém, muita gente tem comentado, e essa ideia faz sentido, porque o Godzilla já se tornou uma ameaça global. O próximo passo natural seria algo ainda maior, algo que represente a destruição em outro nível. Outra teoria muito forte é que pode surgir um outro kaiju para combater o próprio Godzilla. Ou quem sabe um outro Godzilla para combater esse Godzilla. E se isso for verdade, a humanidade pode estar enfrentando algo que não pode ser parado. Ela está enfrentando a provável extinção da humanidade dentro desse universo, e cabe a uma força maior salvar os seres humanos. Mas talvez o ponto mais pesado de todos seja a possibilidade de que esse filme talvez não tenha uma vitória, que a humanidade simplesmente não consiga vencer. Por mim, na minha opinião, o filme poderia acabar com Godzilla devastando a Terra e sobrando apenas resquícios da humanidade, poucos humanos aí sobrevivendo na Terra, dando margem para um terceiro filme ainda mais caótico e profundo sentimentalmente falando. O que esse trailer deixa claro é que Menos Zero não quer ser só uma continuação. Ele quer aumentar tudo, a escala, o perigo e principalmente o desespero. Porque agora não é mais sobre um país tentando sobreviver, é sobre o mundo inteiro entrando em colapso e sofrendo perigo de extinção real. E se as teorias e vazamentos estiverem certos, talvez o verdadeiro monstro ainda nem tenha aparecido. E aí, comenta aqui embaixo se vocês acham que vai ser só esse Godzilla, que pode ter o Ghidorah ou outro titã, outro kaiju nesse filme, ou que ainda vai surgir outro kaiju herói para salvar o dia. Qual a teoria mais insana de vocês? Comenta aqui embaixo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. No Mistério TV a criatura ganha voz. Dinossauro híbrido lutando entre nós. T-Rex mutante pronto pro embate armado. Do espaço profundo ao horror do cinema. Predador na selva, Xeno na escuridão. Kaiju desperta causando destruição. Se é mistério, criatura ou conspiração, aperta o play e mergulha na escuridão. Mistério TV, onde o medo vira visão.